Alô, você, meu aluno, minha aluna, que está presente no canal do Professor Montanha, bom ver vocês! Estamos aqui hoje para dar sequência ao nosso curso de genética. Hoje nós vamos falar de heranças sanguíneas. Sim, as heranças sanguíneas têm caído demais nos principais vestibulares. Herança sanguínea é assunto recorrente no nosso Enem. Portanto, vamos lá, foco nessa aula. Mas, como já é tradição, antes de dar seguimento, entra lá no linkzinho que está logo aí embaixo, entra no meu canal, entra na minha página pessoal, pega o arquivo para a gente ir montando a aula junto, pega também a lista de exercício para você praticar ao final da aula. Vai lá que eu estou te esperando, dá um pause aí, fechou? Bom, então vamos começar a nossa aula sobre heranças sanguíneas. Bom, primeiro de tudo, quais são as heranças sanguíneas que envolvem a genética? Primeiro, sistema BO, depois fator RH e por último sistema MN. Nós vamos abordar nessa aula esses três tipos de heranças sanguíneas, ok? Um por vez porque são coisas separadas. Ao longo da nossa aula, você vai perceber que cada coisa está localizada em um tipo de local diferente nas nossas células ou no nosso sangue, ok? Nós vamos começar do sistema ABO. Então você está vendo aí, logo aí embaixo, uma imagem do sangue. Esse sangue ele foi centrifugado e aí pôde ser fracionado. Então, do sangue nós temos que 55% do total é plasma, é a parte líquida. É aí que nós vamos encontrar as proteínas, por exemplo, do fator RH. Nós temos menos que 1% do sangue, nós temos dos leucócitos e plaquetas. Os leucócitos são os glóbulos brancos, aqueles da linhagem de defesa do nosso organismo, e as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. E o foco do sistema BO é esses 45% do total do sangue, os eritrócitos. Cito significa célula, eritro significa vermelho, ou seja, os glóbulos vermelhos, também conhecida como hemácias. Então, ó, três nomezinhos aí, hemácias, glóbulos vermelhos e eritrócitos têm todos os mesmos significados. Eu vou aí dentro, ó, vou pegar e vou puxar para você, vou escolher uma hemácia. Tá aí uma hemácia para vocês. Veja só que a forma dela é bicôncava, ela é meio que afundadinha. Por quê? Porque antes de ser lançado no sangue, lá quando ela era produzida na medula óssea vermelha, no início ela tinha núcleo. Mas ao se tornar madura, ela perde esse núcleo para poder transportar mais gás, principalmente o oxigênio. Então, o tempo de vida dela é mais curto. Mas isso a gente pode depois falar um outro dia em fisiologia. O que vai me interessar é você olhar aí a membrana plasmática, essa estrutura externa que está envolvendo essa célula. Por quê? Porque são as proteínas presentes ou ausentes nessa membrana das hemácias é que irão gerar os tipos sanguíneos. O tipo sanguíneo AB, o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B e o tipo sanguíneo O, que na verdade era para ser conhecido como 0, devido à ausência. Vamos lá. Você tem aí um quadrinho, tá? E nós vamos preenchendo ao longo da aula esse quadrinho, não vai ser tudo de uma vez só não. Então, veja só que aqui na nossa primeira coluna, nós temos proteína A e proteína B. Eu queria que você desse uma olhada agora, um foco aí nessas hemácias, meu querido. Olha só o que aconteceu. Eu tenho aí sinaizinhos da cor azul, que representa a proteína A, e sinaizinhos da proteína B, representado pela cor amarela. Portanto, qual é o tipo sanguíneo dessa hemácia que tem a proteína A e a proteína B? Manda ver. Isso, simples assim, é o tipo sanguíneo AB. Bom, esse tipo sanguíneo AB, como é que vai funcionar? Se você perceber aí que na hemácia logo abaixo só tem proteínas A, então ele é sangue tipo A, dá um look aí. Na terceira hemácia só tem proteínas B, então é do tipo B. E na última,
não tem nenhum tipo de proteína, por isso era conhecido como tipo 0. Mas conforme o pessoal foi tendo contato, ficou ABO, 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 e hoje tudo bem você falar ABO, ok? Mas dentro da biologia existe uma frescurinha, eu chamo frescurinha biológica. Por quê? Eles não querem dar o nome de proteína A e proteína B. Eles querem falar que essas proteínas são chamadas de aglutinogênio. Mas aglutinogênio é sinônimo de proteína. Pensa comigo, quais seriam os aglutinogênios presentes nas hemácias tipo sanguíneo A e B? Isso, fenômeno! Tem aglutinogênio A e tem aglutinogênio B. E assim também vai seguindo. No sangue tipo A teremos aglutinogênio apenas A. No sangue tipo B teremos aglutinogênio apenas B. E no sangue O, lembra, sangue 0, teremos ausência dessas proteínas. Mas, professor Montanha, essa ausência não vai gerar nenhum problema para a célula, nenhuma dificuldade ali nas trocas da membrana plasmática? Não, meu querido, porque ela não tem essas proteínas. Ela terá outras proteínas que farão a função de transporte. Problema nenhum, ok? Bom, então vamos ver o seguinte agora. Para a gente poder entender o lance de doação sanguínea, esquece um pouco aí sua tabelinha e vamos prestar atenção nisso, ó. Como é que funciona o nosso corpo? Existe o antígeno, que é um corpo estranho, e existe o anticorpo, que é produzido por nós para combater esse antígeno. Bom, do antígeno, o que nós conhecemos? Existem os antígenos inorgânicos e os antígenos orgânicos. Os antígenos orgânicos são as proteínas presentes nas hemácias do doador, que nos interessa. Mas pode ser uma proteína do camarão, pode ser uma proteína de um vírus, pode ser a proteína de uma bactéria. Para a aula de hoje, o que nos interessa são as proteínas presentes nas hemácias. E quando essas proteínas presentes nas hemácias forem reconhecidos durante a doação sanguínea como sendo um corpo estranho, nós vamos fabricar os nossos anticorpos. O que são os nossos anticorpos para essas proteínas? São proteínas presentes no plasma sanguíneo que combate o antígeno. Ele aglutina, ele isola essas proteínas. Bom, resumindo, o antígeno será encarado como sendo os aglutinogênios do doador. E o anticorpo será encarado como sendo a glutinina do receptor. Não pode haver briga, reação entre aglutinogênio e aglutinina. Ok? Copiou isso aí? Entendeu isso aí? Então vamos lá. Não há possibilidade de uma situação normal haver reação aglutinogênio-aglutinina. Então vamos pensar aqui no na nossa tabela. Você é um sujeito AB. Você tem a proteína A, você tem a proteína B. Você tem o aglutinogênio A, você tem o aglutinogênio B. O que é estranho para você? Nada. Que tipo de anticorpo você vai fabricar? Nenhum. É ausente. Ok? Agora, o sujeito que só tem o aglutinogênio A, o que é estranho para ele? Isso, o B. Então, ele vai fabricar uma aglutinina chamada anti-B. Se entrar na corrente sanguínea dele hemácias com proteínas, com aglutinogênio B, vai haver aglutinação. Ok? Para quem é sangue B, o que é estranho é o aglutinogênio A. Então, ele fabrica anti-A. Agora, pensa, o sujeito que não tem nenhuma proteína, não tem nenhum aglutinogênio. O A é estranho, o B é estranho, então ele vai fabricar o anti-A e o anti-B. Ok? Entendeu? Então, vamos jogar isso no nosso gráfico. Está aí na sua tabelinha, está aí no seu infográfico. Vamos pensar no seguinte. Quem não tem proteína pode entrar em qualquer sangue, não tem proteína para o sistema BO, pode entrar em qualquer sangue que não causa
reação nenhuma. É o caso do sangue tipo O, do sangue tipo 0. Agora, o AB, que tem ambos os aglutinogênios, nada é estranho para ele. Então, ele pode receber de todo mundo. O AB recebe do AB, do A, do B e do O. Em contrapartida, o O doa para todo mundo, porque ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Daí já dá, então, para a gente responder as perguntas categóricas. Quem é o doador universal? Está ali, ó. Você já sabe que é o O. Mas, por que ele é o doador universal? É porque ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio. Não tendo aglutinogênio, ele não vai causar reação com nenhum tipo de aglutinina, com nenhum tipo de anticorpo. Agora, quem é o receptor universal? Tu já sabe que é o AB, mas por que é o AB? Nunca me responda, ele é o receptor porque ele recebe. Você está fazendo um pleonasmo, né? Ele é receptor porque ele possui os dois tipos de aglutinogênio. Nada é estranho para ele. Portanto, ele não fabrica nenhum tipo de aglutinina. Ok? Entendeu? Fui claro? Vamos seguir? Bom, agora nós vamos falar de tipagem sanguínea. E aqui o aluno costuma trocar, fazer um crossover entre tipo sanguíneo e doação sanguínea. Gente, são coisas diferentes, são coisas distintas. Ó, você está vendo na imagem aí? Eu peguei, furei meu dedo, coloquei 2 gotas de sangue do meu sangue nessas plaquinhas aí. Aí eu pinguei o soro, fui lá no laboratório, peguei o soro anti-A e pinguei. Pinguei o anti-B também. Qual que reagiu nessa primeira lâmina que você tem aí? Veja que aglutinou apenas no anti-A, ou seja, nesse sangue só tem a proteína A. O anti-A reage com o A. Quer ver? Esse tipo sanguíneo é o sangue A. Logo em seguida, vamos analisar a lâmina ao lado. Você tinha 2 gotas de sangue do mesmo indivíduo, pingou o anti-A, não reagiu. Pingou o anti-B, reagiu. O anti-B reage com B. O anticristo reage com Cristo. Ou seja, esse sangue é tipo B. Terceira situação, vamos lá. Pinguei anti-A, reagiu. Pinguei anti-B, também reagiu. É porque nesse sangue tem as 2 proteínas. Tem os 2 aglutinogênios. Logo, o sujeito é sangue tipo AB. E por último, eu pinguei os 2 anti-A e o anti-B, não reagiu. É porque o sujeito não tem nem anti-A, o sujeito não tem A e não tem B. Logo, ele é sangue tipo O. Ok? Entendeu? São coisas distintas. Na doação sanguínea não pode haver reação antígeno e anticorpo. Aglutinina, aglutinogênio. Na tipagem sanguínea, o que reagiu é o que está presente no sangue, para você reconhecer qual é o tipo sanguíneo. Beleza? Então, vamos pensar agora, volta lá para a sua tabelinha. Se o que determina o tipo sanguíneo são proteínas, lembra lá da aula de síntese proteica? Você tem o DNA, do qual é fabricado o RNA mensageiro. O RNA mensageiro chega aos ribossomos. Nos ribossomos serão fabricados as proteínas, inclusive a proteína, o aglutinogênio A, o aglutinogênio B. Então existe um gene, um pedacinho lá do DNA que determina. Se tem genes que determinam o tipo sanguíneo, nós vamos ao genótipo. Pensa comigo, um gene que determina o tipo sanguíneo A seria mais forte, mais fraco, ou haveria uma codominância entre o tipo B? Se eu tenho a proteína A e a proteína B, significa que eu tenho o gene A e B juntos. Aí ele vamos dar o tipo de genótipo IA e B. Meu querido, o sangue O, ele não tem nenhuma proteína. Ou seja, os genes deles são inativos para essa característica. Costumamos representar pela letra minúscula esse tipo de gene. Então, o sangue tipo O seria Izinho, Izinho. O sangue tipo A,
pode ser homozigoto, IA, ou heterozigoto, IAizinho. O mesmo se aplica a B, IB, ou IBzinho. Com os genótipos já é possível a gente fazer os cruzamentos e determinar que tipo sanguíneo é, teste de paternidade, se é ou não é doador, ok? Então, com essas características, já é possível você caracterizar todo o sistema BO, ok? Vamos, para a gente terminar, falar dos tipos de herança. Veja só, eu tenho 3 genes, tenho 3 alelos que determinam o tipo sanguíneo do sistema BO. IA, IB, Izinho. Quando eu tenho mais que 2 alelos que determinam a mesma característica, trata-se de polialelia. Mas ainda eu tenho entre o gene IA e B a manifestação simultânea, então eu tenho um caso de codominância. Agora, o IA domina o Izinho, então nós temos primeira lei de Mendel entre o gene A e Izinho, o mesmo se aplica ao IB e Izinho, também primeira lei de Mendel. Então veja que nós temos aí 3 tipos de herança coabitando, se manifestando no sistema BO. Ok? Fechamos essa primeira parte. Vamos para o fator RH. O fator RH é mais simples, porque nós vamos trabalhar aí com proteínas presentes ou não no plasma sanguíneo. É na parte líquida, não são nas hemácias, igual o sistema BO. Então são coisas diferentes. Nós temos 2 tipos, nós temos o RH positivo e o RH negativo. É comum o aluno chegar com a ideia que tudo, eu sou AB positivo e achar que é tudo uma coisa só. Não, são coisas distintas. Eu tenho o fator RH no plasma e o sistema ABO nas hemácias. O RH positivo, esse positivo é porque quando se faz teste, no teste dá a presença da proteína. O negativo é a ausência da proteína, é sem ela. Então, vamos lá. Vamos pensar então na doação. Olha as seguintes situações. Do doador para o receptor, se pode ou não. Então, primeira situação. O sujeito não tem a proteína no plasma, pode doar para quem não tem a proteína no plasma? Vai dar reação? Não dá reação, então pode, ok. Eu não tenho a proteína, você tem, meu sangue pode entrar no seu sem problema nenhum? Pode, não vai dar reação. Ambos têm a proteína, então essa proteína não é estranha para ele, pode doar. Agora, o único caso que você tem que estar atento, meu querido, o sujeito tem a proteína, o outro não tem, quando essa proteína entrar no sangue, será reconhecida como um corpo estranho, e aí serão produzidos os anticorpos para destruir o fator RH. Então, só um caso que não pode, do positivo pro negativo. Pensando nisso, para o fator RH, quem é o doador universal? Óbvio que é o RH negativo. Por quê? Porque não possui as proteínas para o fator RH, não manifesta no corpo do receptor a produção de anticorpos, ok? Para o fator RH, quem é o receptor universal? Só dá para ser o positivo, mas por quê? Porque ele tem a proteína. Se ele receber ou não receber a proteína do doador, nada vai estimular ele a produção dos anticorpos. Fechou? Bom, vamos ao genótipo. Isso também é determinado geneticamente. Para o RH positivo e negativo, nós temos os seguintes genótipos. Trata-se da primeira lei de Mendel. Errão, errão ou errão, errinho é o determinante, é o genótipo que determina o fenótipo RH positivo. Para ser negativo, só se for errinho, errinho. O que a gente tem que pensar bastante também é num tipo de doença muito específica do fator RH, mas geralmente trabalhado e cobrado nos vestibulares, que é a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Vamos entender tudo isso, não é tão difícil. Fetal, então a doença é na criança.
Eritrohemácias. Blasto, jovem, lembra lá da blastocele, blastômeros que tem lá na embriologia, e ose, doença. Então, traduzindo, eritroblastose fetal seria doença que acomete os glóbulos vermelhos jovens do recém-nascido. E é uma doença que os anticorpos maternos atravessam a placenta e destroem as hemácias do recém-nascido durante o trabalho de parto, não durante a gestação. Porque durante a gestação não há contato do sangue materno com o sangue fetal. É a placenta que faz essa troca entre as substâncias do bebê e da mamãe. Bom, quando ocorre? Vamos pensar no seguinte. Então, nós temos aí um heredograma. Se a mamãe for positiva e a criança for positiva, pensa, meu querido, que a criança é como se fosse um doador, porque durante o trabalho de parto, a hora que a placenta descola, o sangue da criança está em contato internamente com as vísceras maternas, ok? O sangue da mãe nem sempre entra em contato com a criança durante o trabalho de parto. Por isso que muitas mães HIV positivas não terão filhos com HIV, porque na maioria das vezes não há contato materno com a criança, mas sim há o contato da criança com a mãe. Então, pensando que a criança é a doadora, nesse caso, doadora, vai estimular a produção de anticorpos? Claro que não, né? Olha lá, não estimula a produção de anticorpos na mãe. Então, não é assim que acontece a eritroblastose fetal. Se a mãe for negativa e a criança for negativa, vai estimular a produção de anticorpos na mãe? Também não. Então, também não é nesse caso que acontece eritroblastose fetal. Pensando no seguinte, a criança negativa e a mãe positiva. A criança vai estimular a produção de anticorpos na mamãe? Não, porque a criança não tem a proteína e a mamãe tem. Sobrou a nossa última possibilidade. Mamãe negativa, criança positiva. Olha só, quando o sangue da criança estiver em contato com as vísceras maternas, a mamãe vai produzir os anticorpos. Mas pensa, quanto tempo leva a produção desses anticorpos? É mais ou menos o tempo de você ficar curado de uma gripe normal, nem muito forte. De 5 a 7 dias. Então, essa criança, pessoal, estimula na mãe a produção dos anticorpos, sim, mas ela tem um trabalho de parto de, chutando alto, 20 horas. Então, ela em si não terá o problema da eritroblastose fetal, só que a mãe agora já tem os anticorpos contra o fator RH. Aí, com a mãe tendo esses anticorpos dentro dela, nasceu uma criança negativa. Vai ter problema, esse sangue negativo, um outro filho negativo, vai estimular na mãe a produção dos anticorpos? Não. Aí, um filho positivo, durante a gestação, terá problema? Não. Mas na hora do parto, o que vai acontecer? Vamos lá. Os anticorpos da mãe atravessam a placenta e começam a destruir as hemácias jovens do recém-nascido. Bom, num primeiro momento, se a mãe não fez o teste de pré-natal, se não se sabe, a criança, ao nascer, tem caracterizado icterícia, ela fica toda amarelada. Aí o médico fala, transfusão sanguínea, rápido. Beleza, sem problema nenhum. Mas se não foi detectado ou não foi percebido, a criança foi para o berçário, começou a ficar roxa, e aí a enfermeira fala para o médico, transfusão sanguínea, rápido. Dependendo se o cérebro ficou muito tempo sem oxigenação, pode causar aí retardo mental. E se for avançando esse quadro, a criança vem a óbito, a criança morre, tá? Então, é muito importante o pré-natal.
principalmente visando para essa doença se a mãe for negativa. Mas o pré-natal é muito mais do que só eritroblastose fetal. Agora, se a mãe fez o pré-natal, existe um sorinho que quando a mãe fica grávida, independente se a criança é positiva ou negativa, nesse soro existe anticorpos que destroem a proteína do RH, que a criança está jorrando dentro da mamãe. Aí não tem problema nenhum. Foi tranquilo, não manifestará nela a produção dos anticorpos e ela pode ter quantos filhos ela quiser, ok? Agora, só para encerrar, se a mãe é errinho, como teremos filho positivo? O pai biológico deve ser o quê? Positivo, ok? Sendo assim, então, quando que ocorre a eritroblastose fetal? Anota aí. A eritroblastose fetal vai ocorrer quando a mãe for RH negativa, o pai RH positivo, a primeira criança positiva, que nascer a primeira criança positiva, manifesta na mãe a produção dos anticorpos e quando nascer uma nova criança positiva, a segunda criança positiva na linhagem, terá eritroblastose fetal. Ok? Beleza? Vamos falar por fim do nosso sistema MN. O sistema MN serve para quê? Auxiliar na determinação da paternidade. Qual é o tipo de herança envolvida? Codominância. Então não existe rejeição, tá? Não existe rejeição. Existe o gene M, o gene N, que coexistem sem problema nenhum. Então não vai ter doença, ok? Assim vamos ter, então, quem é MN vai ter o genótipo MN. Quem é M terá genótipo MM. E quem é N, teremos o genótipo NN. Portanto, pensa comigo. Um homem do sistema sanguíneo M, casado com uma mulher N, só poderão ter filhos MN. É assim que vai ser, então, utilizado nos testes de paternidade. Beleza, gente? Então, eu sei que a aula foi longa, mas nós falamos tudo sobre genética sanguínea, ok? Qualquer dúvida, na hora de fazer exercício, entre em contato, dá um super like, compartilhem, se inscrevam no canal, porque eu faço isso para vocês, ok? Um forte beijo e até a nossa próxima videoaula. Fui!